Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos, bem-vindas ao canal. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do cálculo e hoje nós vamos ver a noção de corpo ordenado. Tem um vídeo no canal que se chama Corpus. Eu dei a definição do que é um corpo, mas até onde a gente sabe, a gente não pode ordenar, né? Bem, então vamos lá, nós vimos o que é um corpo. Um corpo e suas propriedades. E vimos que é um corpo, né? E as propriedades da soma, uma função, e do produto, né? Da multiplicação. A gente pode escrever multiplicação, né? Vamos escrever multiplicação que fica melhor. Bem, agora a gente quer fazer uma coisa diferente. A gente quer ordenar. Tá? O que significa ordenar? Significa nós darmos Claro, né? Por exemplo, sei lá, vamos ver. Você pega e quer saber quem é o atleta mais rápido do mundo. Então tá, né? Se a gente for pensar um pouco, não vou pôr em linha, mas se a gente for pensar um pouco, bem, a pessoa mais rápida do mundo foi o Usain Bolt. Usain Bolt. Beleza. Aqui tá a lesma. E a maioria da gente tá por aqui assim. Uma pessoa média, né? Bem, olha só. Se a gente vê quem é o mais rápido, a gente sabe que é o Usain Bolt. Nós estamos aqui em intermediário. Bem, a maioria dos atletas, né, dos corredores estão... os corredores, né, estão por aqui assim, mais ou menos, né? Ele foi, de fato, foi o mais rápido e é bem assim... Ele é muito mais... Ele é quase que... Ele é muito acima da média, né? Ele é poderia ser dito assim uma pessoa superdotada nesse sentido, tá? Bem, a lesma, como a gente sabe, é um dos animais mais lentos que tem. Pode ser que tenha um outro, mas eu acho que para mim é a lesma, tá? Olha só, isso significa ordenar. A gente está dizendo que a lesma é mais lenta que o Usain Bolt, uma pessoa média é mais lenta que o Usain Bolt, e uma lesma e uma pessoa média também é mais rápida que a lesma. O Usain Bolt é mais rápido que a lesma e que a pessoa média. Você vê o que está acontecendo aqui? A gente está dando um critério para comparar e a gente está medindo uma quantidade, digamos assim, velocidade, que é mais rápido. Bem, quando a gente vai medir ou comparar alguma coisa, a gente sempre faz isso, né, com respeito a um certo critério. E aqui vai ser a mesma coisa. Então, agora vamos comparar os números. Os números.
Ou seja, nós vamos ordená-los. Bem, eu vou puxar isso daqui mais para baixo um pouco. E vou deixar assim, mais ou menos. Né? Aí eu vou escrever isso que eu acabei de falar, né? Para compararmos dois objetos. Eu vou colocar objetos aqui para não ficar tão formal, tá? Mas isso daqui você pode falar números, o que você quiser. Precisamos de um critério de comparação. Então você vai precisar de um critério de comparação. Bem, por exemplo, né, neste critério aqui embaixo, o que a gente estava medindo que é o mais rápido? Né? Abaixo, comparamos quem é o que é mais rápido. Mais rápido em termos de corrida, né? E vimos que o Usain Bolt é o mais rápido. Né? Olha só, por exemplo, você poderia falar assim, quem é a pessoa mais inteligente do mundo? Sei lá. Você vai pôr sei lá, que animal que não é tão inteligente assim, sei lá, vamos dizer, qual é o mamífero mais inteligente, vamos dizer assim, né? Talvez seja o golfinho, o humano talvez fica perto, né, o ser humano. Eu falo em inteligência não em termos de. ahn, não tô usando uma definição legal, mas vamos ser um pouco não preciso aqui. Vamos dizer que uma barata. Barata. Uma formiga. Né? Bem, olha só. Isso daqui, a gente está usando um critério aqui, inteligência, ou sei lá, quanto que usa do seu cérebro, alguma coisa desse tipo, né, dos animais. Mas aqui a gente está comparando velocidade. Aqui a gente não tem como comparar o golfinho com o Usain Bolt somente nisso daqui. Tá? Tem coisas que não são comparáveis, ou seja, você não pode dizer se um é maior que o outro. Tá? Isso é interessante a gente ter em mente, tá? Bem, aqui a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Para os números para um corpo, esse corpo F aqui, né? Temos também podemos comparar seus elementos se se a gente supor, supor, supor se supormos isso daqui vai ser como um axioma, tá? Ou seja, isso aqui a gente não consegue deduzir das outras propriedades, né? Que todo o corpo é ordenado? Bem, não, né? A gente vai definir o que é um corpo ordenado. Os complexos, por exemplo, não tem ordem, né? Não tem como definir uma ordem total. Não, mas isso daí não é importante agora.
A gente pode comparar seus elementos, né, se a gente supor que em F existe um, um subconjunto não vazio, não vazio, P, tá? Esse daqui vai ser o conjunto dos números positivos, né? Chamado o conjunto dos números positivos, tá bem? O que a gente vai falar aqui, pessoal? Pra gente, nesta discussão, um número vai ser um elemento de um corpo, tá? Isto é, vai pertencer a este conjunto aqui. Vulgarmente estamos chamando de corpo. Hum. Tal que. Então tá. F vai existir um subconjunto não vazio, P, e com as seguintes propriedades, né? A primeira propriedade que a gente tem que ver, olha só, isso daqui que a gente está fazendo basicamente vai substituir o que a gente viu antes, tá? Quais são as propriedades que a gente precisa pedir? A primeira delas é. Vamos tentar. A gente sabe, por exemplo, que isso daqui é verdade. Você pode pôr maior igual. Vamos supor que a gente já saiba o que significa, né, ser uma coisa ser maior igual que a outra e assim por diante, né? Mas a gente não necessariamente tem essa definição, mas a gente vai supor que a gente já sabe um pouco disso, né? Bem, a gente precisa dessa definição, mas não só isso, não. A gente precisa de uma outra coisa. A gente precisa que, por exemplo, produto de duas coisas, se o A for maior do que o B e o C for positivo, então você vai ter que AC vai ser maior ou igual que BC. Isso daqui é uma coisa que a gente sabe, bem assim, né? Bem, a primeira coisa que a gente vai supor é, só que a gente não está usando esse sinal aqui, ao invés disso a gente vai usar o próprio subconjunto, tá? Isso é uma coisa assim um pouco mais abstrata, mas é assim que é definido no geral. Então tá, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, se então a gente vai ter como propriedades, né? Como axioma, na verdade, é que se você tiver um A e B em F, melhor, eu vou escrever separadamente, tá? Existe, o que eu posso falar? Beleza. Existe uma propriedade chamada tricotomia, e ela diz o seguinte, olha, dado qualquer azinho no nosso F, das três, isto é, das três alternativas que eu vou dar, só vale uma delas, não valendo as duas ao mesmo tempo.
Ou bem, o A vai estar no P, ou seja, o A vai ser um elemento do conjunto dos números positivos, tá? Segunda possibilidade, ou bem, menos o A, ou seja, o simétrico dele vai estar no P. E nesse caso aqui a gente tem uma noção do que isso quer dizer. Quer dizer que ele é negativo, né? No sentido que a gente já está acostumado da matemática mais elementar, do ensino médio, ensino básico, vamos dizer assim. E a última possibilidade é ele ser o zero, tá? Não tem outra possibilidade além dessas. Tá? Essa lei é muito importante, tá? Isso daqui faz parte do nosso axioma, né? Mas a gente chama de lei, mas tudo bem. Tá? Isso daqui não é demonstrável, tá bem? A segunda coisa, se A, B, C estão em F e o A deixa eu só fazer uma coisa antes aqui, né? Quando a gente quer A maior do que o B, quer dizer que o A mais menos o B está em P. E, vamos lá, né? A mais menos o B estiver em P, então o que a gente pode pensar? Olha só, tenta. Eu fiz meio que uma coisa roubada aqui, mas tenta pensar assim. Como que isso se parece com o que a gente já sabe? Hum? Opa, peraí. Ah, não, eu fiz uma porcaria, pessoal. Desculpe, isso aqui é uma consequência. Eu acabei de verificar que eu tava me confundindo. Bem, a segunda só tem duas propriedades, né? Se o A e B são positivos, então A mais B também é um número positivo e A vezes B também é um número positivo. Então tá, apenas com essas duas propriedades a gente tem uma. Uh, com esses axiomas de ordem, a gente tem que uma ordem no nosso conjunto. Bem, a gente vai deduzir as propriedades aqui bem rapidamente da nossa ordem, mas só para fixar a notação, né? Eu fiz uma besteira ali em cima, isso daqui que eu escrevi aqui aquela hora que esquece, tá? É o que eu vou fazer agora. Eu fiz uma confusão aqui. Bem, notaremos A maior que o B se A mais menos o B for um elemento do conjunto dos números positivos, ou seja, se ele for um número positivo, tá? Bem, caso o A, isso daqui é o caso de ser maior ou igual é uma exceção, né? Se permitirmos o A ser igual ao B, vamos, por extensão, notar A maior ou igual que
Bem, então isso daqui é só quando a gente estende essa definição aqui, permitindo que o A seja igual ao B, a gente escreve maior ou igual, tá? Mas isso daqui deve ser lido da seguinte forma, né? Ou seja, A das duas, né, uma, né? Bem, primeiro, ou bem você vai ter que o A mais menos o B vai estar em P. E a segunda possibilidade é que é 2 ponto A mais menos, ou seja, o simétrico, eu falo menos, mas é o simétrico, tá? É o zero. Isso daqui é o que a gente está querendo notar por isso daqui. Bem, tá, isso daí é uma, só uma anotação, tá? Bem, agora a gente vai verificar, vamos verificar as propriedades. A gente vai escrever da nossa ordem, né? Da ordem dada por P. Bem, antes disso, eu comi um pouco aqui os conceitos, mas a gente tem que só falar mais uma coisinha, né? Um corpo, né? Define o que é um corpo ordenado, então vamos definir. Um corpo é dito ordenado se valer tudo isso daqui, né? Se valer se pudermos, se existe o conjunto dos números positivos, tá? Talvez tenha uma forma melhor de escrever isso, mas é ordenado quando valer tudo isso daqui, tá? Quando valer esse axioma. Eu vou escrever assim, se valer o axioma acima. Se vale o axioma acima, tá? Bem, primeira propriedade. Como é que essa ordem se comporta, né, com respeito à soma? Então, tá, né? Se o A... Tá, quando a gente escrever aqui A maior, estritamente maior que o B, a gente está querendo dizer que o A mais o simétrico do B tem que ser positivo, tá? Ser um elemento dos números positivos, tá? E se for qualquer elemento do nosso corpo, F, então A mais C é maior do que B mais C. Ou seja, A mais o C mais menos B mais C é um elemento do conjunto dos números positivos. Isso daqui é bem tranquilo da gente ver, tá? É bem quase que imediato. Bem, a gente sabe que se a gente sabe que A maior que B, né, significa A mais menos o B está em P. Bem, olha só, mas A mais menos o B é a mesma coisa que você pegar A, você somar um zero aqui
e você pegar o somar o menos o b. Que zero vai ser esse? Né? O zero que a gente vai somar aqui, de forma bem esperta, a gente vai pôr um C. Né? E a gente já está usando aqui todas as propriedades da... Claro, né? A gente sabe que um número mais o seu simétrico tem que ser zero. Então, por exemplo, se a gente pega um C ali qualquer, menos o C, mais o B, isso daqui é o zero. Aí a gente pode usar distributividade, comutatividade, tudo isso. Né? E finalmente escrevermos isso daqui, ó. Mas o que a gente pode... deixa eu só pôr menos aqui, que é um... menos, deixa eu ver aqui, eu fiz uma besteira, deixa eu ver. Mais sim... menos, mais... Deixa eu ver o que eu fiz errado aqui. Não sei se é isso. Ah, sim, faltou o sinal do B, desculpem. Era só o sinalzinho aqui do B. Menos o B. Isso daqui vai ser A mais C. Aí a gente vai pôr C mais o B. Ou B mais C. Isso daqui é a mesma coisa e a gente sabe que aquilo ali está em P. Ou seja, se isso daqui está em P, então a gente notou isso como sendo A mais C é maior que B mais o C. Se a gente permite que vale a igualdade, tá? O que vai acontecer? Se valer a igualdade, por exemplo, se o A for a mesma coisa que o B, então A mais o C, isso daqui é bem claro de a gente acreditar, é igual a B mais o C. Então, para cada C, né? Para cada C. Então a gente também vê que geralmente vale essa lei. Né? E o C em F A mais o C é maior ou igual que B mais o C. Tá? Isso é uma propriedade importante. Eu vou fazer só mais duas, para não ficar muito grande o vídeo. Mas isso é importante, tá? As outras propriedades vão ficar como exercício. E eu vou indicar aqui na descrição do vídeo quais exercícios vocês fazem no livro do Spivak. Tá? A segunda propriedade, assim, bem interessante, é que se a gente tiver o A maior que o B, e ou seja, o A mais o simétrico do B está em P, e o P é positivo, ou seja, ou C, o C é um elemento de P, então, né, A C é maior do que BC, ou ainda AC mais menos o BC pertence ao P. Mesma coisa, né? Também vale para o maior igual. Vamos ver o porquê disso, né? Bem, se o A for maior que o B, então A mais o simétrico do B está em P. Isso daqui é por causa dos nossos axiomas, né? Ou pela notação aqui, da forma que a gente
definir as coisas, né? Bem, olha só. Isso daqui está em P. Ahn, por esse segundo axioma aqui, a gente sabe que se a gente tem duas coisas que estão em P, o produto tem que estar em P. Mas ah, pelo segundo item, do nosso axioma de ordem, A, B em P implicam que A vezes o B, ou simplesmente você concatena os dois aqui, também tem que estar em P. Logo, sendo o A mais o simétrico de B, ou seja, A menos o B em P, e C em P, vem que A mais menos o B, isso daqui, a gente pode dar uma... Deixa eu só ajeitar aqui. Isso daqui vai ser o... multiplica pelo C. Isso daqui vai estar em P. Mas olha só, a gente sabe que num corpo o produto, a multiplicação e a soma se relacionam através da distributividade. Então tá, a gente sabe que isso daqui acontece. Vai ser, por exemplo, C vezes o A mais menos o B vezes o C. Opa, C vezes menos o B. Existe a comutatividade, tá? E ficou como... Tem um exercício que vocês podem fazer, se vocês não acreditam em mim, é verificar que quando você tem uma coisa assim, você pode passar ao menos pro outro carinha, né? Então, a gente vai ter uma coisa assim, menos o B vezes o C, né? E, na verdade, você pode passar ao menos para fora do parênteses ali, né? Então tá. Isso daqui está em P. Logo, a gente vai escrever esse cara aqui, B vezes o C, escrever direitinho. Logo, né? Bem, a gente sabe que A mais o simétrico desse cara tem que estar em P. Isso significa que isso A, esse sinal maior que o B. Então aqui a gente tem que AC é maior que BC. Beleza? Eu vou deixar como um exercício para vocês provarem as demais propriedades do corpo ordenado. Tudo bem? Então é um exercício. É um exercício terminar a demonstração das propriedades da ordem num corpo da ordem. Se eu pôr ordem. Eu vou indicar isso na descrição do vídeo, vou apontar os exercícios do livro do Spiva que vocês podem fazer lá, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só vocês... vocês podem usar os comentários, põe uma dúvida ali, é sempre interessante, tá? Bem, acho que era isso por hoje. Não, peraí, falta mais uma coisa.
Tá, talvez eu tenha falado real, mas em alguma parte do vídeo, mas eu tô falando de um corpo arbitrário que tem essa ordem, tá? Bem, é muito comum quando você pode ordenar um corpo, você fazer o seguinte, você define uma... é comum quando tivermos um corpo ordenado, um corpo ordenado, ah, é muito comum a gente escrever um corpo ordenado da seguinte forma. A gente põe desse jeito. É comum quando a gente tem um corpo ordenado colocarmos os pontos do mesmo em correspondência biunívoca objetora ou 1 a 1. Eu vou escrever 1 a 1. 1 a 1 com os pontos de uma reta fixada. Isso é muito comum de fazer com os reais. A gente faz isso escolhendo um ponto arbitrário e a gente vai chamar isso daqui de origem e a gente vai escolher um outro ponto, também vai ser arbitrário, mas só que esse ponto aqui não pode ser o mesmo que esse e ele vai estar aqui pela direita desse do ponto zero, né? Quando você considera semi-retas para cá, você só vai tomar um aqui, qualquer lugar, né? E daí você vai, através de, por exemplo, nos reais, você pode ir pondo os racionais através de semelhança de triângulos. Você sabe construir racionais. Alguns irracionais a gente consegue pôr ali, tá? Mas é só isso que a gente vai fazer, né? Vamos fazer isso, né? Só vou escrever isso. Vamos fazer isto para o corpo dos reais, que a gente vai ver em seguida, que veremos em outro vídeo. Este vídeo já está no canal, tá? Esse vídeo que eu tô fazendo aqui, eu tô fazendo... Apesar de eu já ter feito um desse, eu só tô refazendo esse vídeo para deixar mais completa a descrição, tá? E por isso, vamos nos permitir chamar corpo dos reais. Opa, F não é mais. Opa, fiz uma confusão. Mais ponto isso. Vamos nos permitir chamar o corpo dos reais como reta, tá? Vai ser muito comum a gente usar essa linguagem aqui, beleza? Claro, né? A ordem você vai dizer que um cara aqui é maior que o outro se ele tiver à direita, né? Mas a gente não tem essa definição precisa do que é direita e esquerda, mas vamos ter um pouco de paciência e aceitar umas coisas não tão rigorosas por hora, tá? Agradeço a todas pela atenção. Gostaria de dizer para vocês se inscreverem no canal, vocês comentarem nos vídeos, recomendarem para os seus amigos, papagaio, cachorro, quem você quiser, que isso vai me ajudar muito, muito mesmo
em melhorar a qualidade do meu trabalho, né? E continuar deixando para vocês as coisas gratuitamente, tá bem? Tá tudo de graça, mas eu preciso também do feedback de vocês, tá? Infelizmente, eu preciso disso aí, tá bem? Mas muito obrigado a todos e a todas. Até uma próxima. A gente se vê em breve.